É sempre muito bom nós estudarmos a palavra e nós estamos terminando a introdução. Até agora, hoje é a aula número 15. Essas 15 aulas foram 15 aulas de introdução, lançando algumas bases, lançando alguns fundamentos para nós podermos tratar de algumas doutrinas. Tá bom? Nós demos o curso quase completo pelo YouTube. Depois, quando nós voltamos presencialmente, a gente acabou interrompendo, faltavam ainda algumas lições, mas aqui seria um resumo, seria a parte essencial, fundamental, mas se você quer saber mais, lá no Facebook nós temos mais aulas, mais completas, com uma duração maior, tá bom? Então, nós estávamos falando no nosso último encontro sobre os falsos mestres. E nós vimos que em Israel, no Antigo Testamento, apareceram falsos profetas. E que no tempo da igreja não era de se admirar que aparecessem falsos mestres. E desde lá, dos primeiros anos da igreja, quando a igreja começou a se estabelecer, já surgiram falsos ensinos, já surgiram falsos mestres, e isso exigiu dos apóstolos fazer correções, exigiu que os apóstolos se manifestassem, dizendo quais eram os erros, onde estavam os erros, e de tal maneira que a Bíblia, em várias partes, especialmente o Novo Testamento, fala muito do perigo dos falsos mestres, do cuidado que nós devemos ter com os falsos mestres. E uma das coisas que é sempre colocada pelos escritores do Antigo e do Novo Testamento é o perigo da religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é quando a gente se acostuma com os encontros, quando a gente se acostuma com os estudos, quando a gente se acostuma com as reuniões da igreja, com as reuniões de cunho espiritual, e a gente torna aquilo algo sem importância na vida da gente, algo corriqueiro. A gente não vibra mais, a gente não se admira mais, a gente entra no piloto automático. E a gente passa a viver de costumes. E aí o seu coração não está mais incendiado pela presença de Deus. E aí isso quer dizer que o vírus da religiosidade contaminou você. E nós precisamos estar sempre olhando para a nossa vida, caminhando na nossa comunhão com Deus, para que a gente não se torne pessoas acostumadas com as reuniões da igreja, acostumadas com determinadas atividades religiosas. Então você canta sem pensar na letra da música, você senta e levanta, mas a sua cabeça está em outro lugar, com pensamentos fora daqui, a sua mente não está concentrada naquilo que você está fazendo, que os nossos encontros são encontros principalmente para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Porque o relacionamento com Deus é um diálogo. Você faz isso quando a igreja se encontra, nós fazemos isso. Nós falamos, dizendo para Deus que nós o amamos, que nós queremos segui-lo, que nós queremos servi-lo, que nós queremos seguir os princípios da sua palavra, e depois Deus fala com a gente por meio da sua palavra, às vezes nos encorajando, às vezes nos cutucando, às vezes nos corrigindo, e então de tal maneira que todo culto é um diálogo. E da mesma maneira em casa, quando você abre a sua Bíblia para ter comunhão com Deus, você lê a palavra, Deus fala com você, e depois em resposta à palavra você ora a Deus, dizendo: Deus, obrigado por essa palavra, ela me serviu, ela foi boa para mim, ela me corrigiu, me dá forças para fazer as mudanças que o Senhor me pede aqui, me perdoa porque a tua palavra mostrou os meus erros,
os meus equívocos, que eu estava caminhando fora do teu caminho. Então, Senhor, me ajuda. E aí você muda, com a ajuda de Deus. Então, a vida cristã é um diálogo. Caminhar com Deus é um diálogo. Tem a sua parte e a parte de Deus. Mas a religiosidade faz com que a gente faça a nossa parte mecânica. E aí a gente não consegue pegar o que Deus está falando. A gente não consegue sintonizar naquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos estar vigiando constantemente para que a nossa vida espiritual não se torne algo mecânico, religioso, no sentido ruim. Porque a gente pode falar religioso no sentido bom, no sentido de buscar a Deus, no sentido de caminhar com Deus, de andar com Deus, mas a gente pode usar a palavra religioso num sentido ruim, num sentido negativo, de fazer as coisas mecanicamente, de fazer as coisas sem vibrar, de fazer as coisas sem entusiasmo, de fazer as coisas sem coração, de servir a Deus na igreja por obrigação e não com paixão. E a nossa vida deve ser uma vida apaixonada, porque você conhece a paixão de Cristo. Cristo se entregou para sofrer e morrer por nós, porque Ele nos amou. E o nosso chamado é para andar com Ele, servi-lo com essa mesma paixão, com essa mesma... E toda vez que a gente cai no piloto automático, a nossa vida se atrapalha. A gente perde a noção, a gente perde o entusiasmo, a gente perde aquilo que nos faz crescer. Aquele poder que opera em nós, que faz a gente mudar, que faz a gente melhorar, que faz a gente crescer. Então, o primeiro texto que eu queria trazer para você hoje está em Romanos, capítulo 10. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos 10 começa dizendo assim, é uma palavra que o apóstolo Paulo dá. Você sabe, Paulo era judeu, ele era um dos mestres do judaísmo, e ele era tão zeloso com os ensinamentos do Antigo Testamento, que ele perseguia a igreja, achando que a igreja era um desvio, achando que a igreja era algo errado. E Jesus precisou aparecer para ele na estrada de Damasco e se revelar a ele, e dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo conheceu Jesus pessoalmente. E Deus então transformou a vida dele a partir desse encontro. Isso quer dizer que eu e você precisamos ter um encontro com Jesus. Se você que está me ouvindo não teve um encontro com Jesus, sua vida não mudou. O que tira a gente da religiosidade, faz com que a gente seja alguém que anda com Deus de verdade, que se relaciona com Deus, é esse encontro. Paulo teve esse encontro de uma maneira drástica, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, ele ouviu uma voz, ele viu uma luz. Esse encontro, ele não precisa ter esses elementos que Paulo experimentou, mas é um encontro drástico. Porque quando você se encontra com Jesus, você enxerga o quanto você é pecador, o quanto você é devedor, o quanto você é inadequado diante de um Deus santo, e você então se rende, se entrega a Ele, para que Ele salve e transforme a sua vida. E Paulo, que teve esse encontro com Jesus, que teve a sua vida transformada, ele escreve assim aos romanos. A igreja de Roma era uma igreja que Paulo gostava, que Paulo amava, mas que Paulo não tinha conhecido. Não foi ele que fundou a igreja de Roma. E quando ele escreve essa carta, ele não havia ido a Roma ainda. E ele diz, meus irmãos, desejo de todo o coração
que o meu próprio povo seja salvo. Então ele reconhece que o povo dele, os judeus, que ainda não haviam encontrado o Messias, que ainda não haviam reconhecido que Jesus de Nazaré é o Messias esperado que veio e que salvou o seu povo, ele reconhece que o seu povo não está salvo. Porque só há um meio de salvação, que é através do Senhor Jesus. Somente aquele que crê em Jesus, aquele que se entrega a Jesus, aquele que se entrega para viver uma vida com Jesus, reconhecendo o seu sacrifício, é que encontra a vida eterna. E Paulo então reconhece: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Então eles eram dedicados, eles tinham zelo. A palavra zelo expressa uma dedicação radical. Sabe aquela pessoa que não deixa a peteca cair, aquela pessoa que não deixa na mão de jeito nenhum, ela tem um zelo, ela se sente responsável pelas coisas da igreja. Então ela se dedica em extremo, ela não falha. Para ela falhar tem que ser alguma coisa muito forte, muito difícil, em que foi impossível ela atender. Ela não deixa na mão, ela não deixa na mão de última hora. Se ela vai precisar se ausentar por algum motivo, ela prepara alguém para ficar no lugar. Isso é zelo. Isso é zelo. É uma responsabilidade muito forte. E o zelo é bom. O zelo não é errado. O problema é quando o zelo é sem entendimento. É quando a pessoa tem um zelo extremo pelas coisas de Deus, zelo sem o coração, zelo sem o amor, zelo sem a paixão, zelo sem colocar as prioridades no lugar, zelo sem amar as pessoas, zelo sem um relacionamento amoroso, um zelo sem entendimento. Era o zelo dos compatriotas de Paulo. Então ele diz assim: eu sou testemunha de que eles são muito dedicados, isto é, zelosos, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim eles têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Nessa tradução da linguagem de hoje, a palavra aceitar, muitas vezes, ela é uma tradução simplificada da palavra justificar. Então, o que é a justificação? A justificação é assim: eu não sou justo, não, eu sou pecador, sou indigno de Deus, Deus não pode me receber na sua presença, porque Ele é santo e eu sou pecador, mas Deus, pela sua graça, faz com que o Evangelho chegue a mim, por meios humanos. O Evangelho é anunciado a mim, pela sua graça Ele me capacita a entender, pela sua graça eu me rendo à mensagem do Evangelho e sou transformado numa nova criatura. E aí então Deus atribui a mim uma justiça que só Cristo possui. É como se eu estivesse todo sujo e lameado e Ele jogasse sobre mim um lençol limpinho. De tal maneira que quem olha para mim só vê o lençol limpinho, não vê o barro que está por baixo. Então assim a justiça de Cristo é colocada sobre mim. A justiça de Cristo é colocada sobre mim de tal maneira que quando esse Deus Santo olha para mim, Ele vê Cristo perfeito, sem pecado, justo. Essa é a justificação. A justiça perfeita de Cristo é atribuída ao pecador indigno que se converteu.
E aí, esse pecador é recebido na presença do Rei dos Reis. Ele é aceito na presença de Deus, ele é aceito para ter um relacionamento com Deus, porque ele está coberto com a justiça que só Cristo tem. Então, na tradução Revista e Atualizada, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Em outras palavras, aqui a linguagem de hoje expressou muito bem. Eles não entenderam como é que Deus justifica, como é que Deus aceita as pessoas. É exclusivamente por meio de Cristo. Então, o que os judeus no tempo de Paulo estavam fazendo? Querendo ser aceitos por Deus pelos seus esforços, pelos seus méritos, por cumprirem regras e leis, por cumprirem mandamentos. Eles achavam que quanto mais eles fossem zelosos, mais merecedores eles se tornariam. Então eles tinham um zelo extremo, eles eram dedicados, eles cumpriam aquelas regras tudo certinho, achando que isso os fazia merecedores. E Paulo diz assim: eu lamento, eu queria tanto que eles fossem salvos, porque eu vejo como eles são zelosos, como eles são dedicados, mas eles não têm esse zelo com entendimento. Eles ainda não entenderam como é que Deus justifica as pessoas. Eles não entenderam como é a justiça de Deus, que é realizada na pessoa de Jesus, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Eles estão ainda tentando fazer por merecer. Eles ainda estão fazendo com que os seus esforços, as suas boas obras, os recomendem a Deus como pessoas dignas de serem aceitas. Então Paulo diz isso aqui. Mas o texto continua. No versículo 3 ele diz assim: pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Versículo 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Na tradução mais antiga: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo coloca aqui um divisor de águas entre a salvação, a vida verdadeira de relacionamento com Deus, e a religiosidade. Como que ele define a religiosidade? Zelo sem entendimento. Você pratica uma série de rituais, você faz uma série de coisas, você assume uma série de compromissos, mas no meio do caminho você perde a razão do porquê você está fazendo aquilo. Você esquece o motivo pelo qual você se dedica a Deus daquela maneira. E aí você torna essa dedicação um ídolo. Torna essa dedicação um motivo de orgulho, que era o que acontecia com os mestres no tempo de Jesus. As coisas que eles faziam, o bem que eles faziam, os rituais que eles praticavam, era para que as pessoas os olhassem e os admirassem por isso. Não era porque eles amavam a Deus, porque eles amavam estar com Deus, e porque o que eles faziam estava motivado por agradar a Deus. É claro que isso é uma generalização. Nós não devemos pensar que no tempo de Jesus todos os religiosos eram corruptos. É possível que uma grande maioria fosse. Mas em toda a história sempre tem um remanescente fiel. Sempre que o povo de Deus se corrompe, sempre que o povo de Deus se desvia, nunca é 100%.
Sempre tem alguns que permanecem fiéis, sempre tem alguns que amam a Deus de verdade, sempre tem alguns que não se deixam corromper pela religião, nem pela religiosidade sem amor. Mas Paulo, quando ele cita isso, ele traz a gente para fazer uma reflexão. Para a gente olhar para a nossa vida, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou por que eu não faço o que eu deveria fazer? O que está faltando? O que está faltando na minha vida? Esse relacionamento verdadeiro, profundo, real, restaurador, esse relacionamento bonito, agradável com o Criador. É para isso que nós somos chamados. Se você não se relaciona com Deus, se você não ama a Deus, se você não expressa esse amor com Deus, se você não anda com Ele, se você passa a cada semana tendo Deus como alguém distante, então você precisa questionar a sua religiosidade. Nós precisamos ter um Deus próximo, um Deus perto, um Deus amigo, um Deus companheiro, um Deus com quem a gente fala todo dia, com quem a gente abre o coração, com quem a gente conta as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, tudo, o nosso companheiro, aquele que fala com a gente quando a gente pisou na bola, e a sua voz amorosa se destaca de todas as outras vozes. E aí diante dele nós estremecemos por causa do seu tamanho, do seu poder e da sua santidade, mas esse temor não é um temor que afasta, é um temor que atrai. Uma vez eu estava fazendo caminhada e um cachorro veio e me atacou. Não sei se você já teve essa experiência. O cachorro saiu da casa dele, louco para morder, latindo, veio, era um cachorro até grande assim, e ele veio para cima de mim, eu passando ali na rua, o cachorro veio assim para morder, e eu me virei de costas para o muro, né? Ele estava vindo do outro lado da rua, e tentei me defender com os pés, tentei afastar o cachorro, não deixar ele me morder, até que a dona do cachorro viu e foi lá e catou o cachorro e afastou o cachorro, levou o cachorro para dentro de casa, deu uma bronca no cachorro e veio me pedir desculpa. Quando eu vi o cachorro, se eu pudesse, eu teria fugido. Por quê? Porque eu não fugi porque não deu tempo e não tinha lugar para eu fugir. E talvez se eu fugisse, ele corria mais rápido do que eu. Então, eu me virei para o muro e tentei me defender como eu podia, e ele não conseguiu me morder. Mas, quando vem assim, um cachorro bravo e ataca você, você tem medo. E o medo, qual que é a reação? Eu quero fugir, eu quero sair daqui, eu vou me afastar disso que me causa medo. Então, essa é a sensação do medo. Só que tem um outro tipo de medo, que a gente até não chama medo, para não confundir. A gente usa uma palavra que é sinônima, mas que para a gente traz um significado diferente, é o temor. É o temor. Então, quando você se dá conta de quem Deus é, do quanto Ele é grande, do quanto Ele é poderosíssimo, e do quanto Ele é santíssimo, se você conseguir vislumbrar quem Deus é, você vai ficar aterrorizado, porque Ele é totalmente diferente de nós. Deus não é o meu amiguinho, entendeu? Deus não é uma pessoa comum que eu bato no ombro, é meu chapa, não. Ele é totalmente outro, totalmente sobrenatural, totalmente elevado, santíssimo. Pedro, quando teve um contato com o poder e a santidade de Jesus, naquele momento da pesca maravilhosa, os discípulos tinham pescado a noite inteira, jogado a rede, não pescaram nada. Aí Jesus entra no barco e fala, vamos, joga a rede. Mas Senhor, a gente já jogou a rede a noite inteira, no mar não está para peixe. Aí Jesus deve ter feito um gesto assim, Pedro, tá bom Senhor, mas
já que o senhor está falando, nós vamos jogar. Aí quando Pedro joga a rede, vem tanto peixe, que o barco quase afunda. E Pedro, então, vendo aquela manifestação de poder, ele teve um vislumbre da grandiosidade de Deus. E ele, então, se ajoelha, abaixa a cabeça e diz para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O coração dele se encheu de temor. E ele: Senhor, não fica muito perto não, porque olha, eu não combino com isso. Eu sou pecador. Ele teve um medo, mas que na verdade é temor, é um respeito, uma reverência extrema. E esse vislumbre da glória de Deus me faz estremecer assim, mas não me faz vontade de sair correndo e fugir. Me faz vontade de querer mais, de querer conhecê-lo mais. Traz assim, dá a impressão que traz até uma fraqueza para a gente percebe que alguns homens que tiveram um encontro com a glória de Deus, eles literalmente foram tomados por uma fraqueza tão grande que caíram no chão, caíram de cara no chão, porque foram impactados pela presença gloriosa de Deus. E é esse vislumbre da glória de Deus que pode nos libertar da religiosidade sem entendimento, do zelo sem entendimento. Porque o zelo sem entendimento, a gente começa a fazer coisas para Deus com a tal dedicação, com tal radicalismo, que daqui a pouco a gente está perdendo o sentido, a gente começa a brigar com as pessoas por causa daquilo que a gente está fazendo, que deveria ser para abençoar as pessoas. É muito fácil se perder na vida cristã. Para não se perder, você precisa entrar na presença de Deus em oração, todo dia, e falar para Deus: Deus, me dá um vislumbre da tua glória. Quando eu estiver reunido com o teu povo, não deixa eu fazer isso mecanicamente, cantar mecanicamente, louvar mecanicamente, cantar sem pensar e refletir, e sem deixar que a letra da música desça para o coração. Mas me dá um vislumbre da tua glória, passeando aqui no meio do teu povo, de um Deus glorioso, de um Deus santíssimo, poderosíssimo e bom. O que nos impressiona em Deus é que Ele é todo poderoso e bom, porque se Ele fosse todo poderoso e mau, a gente estaria em maus lençóis. Mas Ele é todo-poderoso, santo e bom. E é isso que nos faz querer nos aproximar desse Deus que nos deixa aterrorizados. Eu não sei se você já teve esse sentimento, esse vislumbre de quem Deus é. Isso te deixa aterrorizado, mas faz você pensar: eu quero mais. Quero mais de Deus na minha vida. É isso que tira você do lugar comum. É isso que liberta você da religiosidade sem entendimento. Peça ao Senhor que lhe dê esse vislumbre da glória de Deus, da santidade, da presença gloriosa de Deus. Um outro texto que eu queria compartilhar com você hoje é João capítulo 3. Está certo que a gente já leu esse texto aqui em muitas ocasiões, mas esse texto, ele nos ajuda a ter essa compreensão da religiosidade vinculada ou desvinculada da vida. Então vamos lá. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Então veja, Nicodemos era um fariseu. O fariseu era um dos religiosos mais
dedicados que tinha, mais zelosos que tinha. Se você abrisse ali as leis, as prescrições da antiga aliança, você não achava a desobediência dele em nada. O fariseu era conhecido por uma obediência radical àquelas regras e mandamentos. Essa era a definição de um fariseu. Tanto que a palavra fariseu significa homem santo. Eles eram vistos como referenciais de espiritualidade naquele tempo. É claro que os fariseus no passado tiveram um papel muito importante, especialmente naquele período do intertestamento, quando a cultura grega invadiu o mundo, quando o Império Macedônio, principalmente, depois quando ele se divide em 4 outros impérios, e um desses 4 impérios domina ali a Palestina, a força que a influência grega trouxe, tentando destruir as religiões dos povos e implantar a sua própria filosofia, a sua própria religião. Os fariseus formaram um movimento de resistência que manteve as tradições judaicas intactas durante esse período de opressão. Então eles tiveram um papel muito relevante na história de Israel, mas quando chega nos tempos de Jesus, eles se tornaram pessoas assim, religiosas e hipócritas, que praticavam tudo na frente das pessoas, mas a vida deles não era nada daquilo, na verdade. Então, mas Nicodemos vivia nesse tempo. Ele era um fariseu, ele era um homem extremamente dedicado, ele era um homem considerado, era um dos líderes, possivelmente ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um dos líderes do povo, um dos principais líderes. E esse homem vem procurar Jesus à noite. Por que será que ele vem procurar Jesus à noite? Talvez porque ele não queria que as pessoas vissem ele procurando Jesus. Ele tinha um certo interesse por Jesus, mas ele talvez pensou, o que vão pensar de me verem indo falar com esse Jesus aí, que tem um ministério que causa tanta controvérsia. E ele vai à noite. E à noite, então, ele diz assim, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu tenho as minhas dúvidas se Nicodemos não estava bajulando Jesus aqui. Ah, Senhor, o Senhor é muito bom, parabéns, olha, as coisas que o Senhor faz são excelentes, inclusive os milagres que o Senhor faz, a gente logo vê que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Está na cara que o Senhor é de Deus. Então ele meio que dá a impressão assim, que ele está querendo fazer uma média com Jesus. O texto não é claro nisso, né? Mas eu tenho essa impressão quando eu leio. E aí então Jesus poderia ter dito, olha Nicodemos, você é um fariseu diferente dos outros, hein? Você está de parabéns porque você faz tudo certinho e ainda reconhece que eu sou de Deus. Olha, Nicodemos, levanta aí que eu quero te dar um abraço. Jesus poderia ter feito isso. Talvez fosse isso que Nicodemos estava esperando. Um elogio pelo seu zelo e pela sua religiosidade. Mas Jesus dá uma resposta totalmente inesperada. Ele diz o que para Nicodemos? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa palavra estranha para Nicodemos deixa Nicodemos meio assim assustado. Nicodemos não entende no primeiro momento, porque ele diz assim, mas como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? A primeira resposta de Nicodemos foi essa, peraí, nascer, eu só conheço um tipo de nascimento, que é sair da barriga da mãe. E agora, para eu ver o reino de Deus, eu vou ter que nascer de novo? Não vai dar certo, porque a minha mãe já está idosa e eu estou desse tamanho aqui, não vai funcionar desse jeito. Como que isso vai acontecer? Nicodemos ficou assim, meio assustado com essa resposta inesperada. E aí Jesus continua explicando. Ele diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana.
quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então, o que Jesus diz para Nicodemos é o seguinte: olha, eu não estou falando que o novo nascimento é igual ao primeiro nascimento. O novo nascimento é algo diferente. O homem nasce naturalmente de pais humanos, esse é o primeiro nascimento, mas ele nasce espiritualmente do Espírito de Deus. O segundo nascimento é um nascimento espiritual. Não é um segundo nascimento igual ao primeiro, é um segundo nascimento de outra natureza. Ou seja, você vai se tornar filho de Deus, Deus vai se tornar o seu pai. Um nascimento espiritual, um nascimento que não é, o seu corpo já nasceu. Agora o que precisa nascer, o que precisa renascer é o seu espírito. E então Jesus explica isso, e ele diz assim: o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim são aqueles nascidos do Espírito. Em outras palavras, quem nasceu de novo não é compreendido por aqueles que não nasceram de novo. É como o vento. Você vê o vento, mas você não sabe como é que funciona. Tem gente que estuda isso, meteorologista, cientista, estuda o vento, como que acontece tudo, mas a gente não entende isso, é um mistério. Então, uma pessoa nascer de novo, uma pessoa ser transformada no seu coração, na sua natureza, e de repente as suas atitudes se tornam diferentes, as suas escolhas se tornam diferentes, os seus princípios se tornam diferentes. Uma pessoa que vê isso, ela não entende. Ela não entende, ela só consegue pensar em termos de religiosidade. Ela só consegue pensar: fulano mudou de religião. Ela não consegue entender que há um mistério aí, que há uma ação sobrenatural de Deus que nos transforma de dentro para fora. E talvez porque tenha tão pouca gente realmente transformada e tantos religiosos sem entendimento, que fica mais difícil ainda para essas pessoas que estão de fora entenderem. Elas não entendem. É como o vento, ela percebe que está ventando, mas não sabe de onde aquele vento veio, nem para onde aquele vento vai. A pessoa que nasceu de novo não é compreendida. A pessoa olha e fala: nossa, você não se embriaga mais? Qual é, cara? O que aconteceu com você? O que, cara? Você indo nesse negócio de igreja aí, nessa reunião, que doideira é essa? O cara não consegue entender o que aconteceu com você. Ele não consegue entender que você está em busca de outras coisas mais elevadas do que aquilo que pessoas que têm o coração vazio estão buscando para preencher o seu vazio. Então Jesus diz para Nicodemos isso. E aí ele continua. E ele diz assim: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Nicodemos ainda não está entendendo direito. Jesus diz: o senhor é professor, o senhor é mestre do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Então Jesus está dizendo o seguinte, que o novo nascimento, esse nascimento espiritual, é uma coisa deste mundo. É uma coisa para já, para agora, não é para depois, não é no futuro, não é para depois da morte. Nascer de novo é algo que tem que acontecer neste mundo. E ele diz para Nicodemos: se você não entende, eu estou falando de uma coisa desse mundo, se eu começar a falar das coisas celestiais, você vai entender menos ainda. Então, o novo nascimento é uma transformação radical que muda a sua vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era grosseiro com as pessoas não é mais grosseiro com as pessoas, aquele que era desonesto não é mais desonesto. A vida muda.
os princípios de vida mudam, as atitudes mudam, tudo é transformado, porque é transformado de dentro para fora. A natureza muda. Se você pegar um porquinho, tirar ele do chiqueiro, dar um banho, perfumar com Giovanna Baby, amarrar um laço de cetim cor-de-rosa no pescoço dele e colocar num berço de cetim, o porquinho está lá bonito, cheirosinho. A hora que ele puder escapar, ele volta para a lama. Por quê? Porque você só deu um banho, mas a natureza dentro não mudou. E isso é a religiosidade. A religiosidade é que você dá um banho no porquinho, perfuma o porquinho, mas a velha natureza está ali ainda. E o que é que Deus faz? Deus transforma. E qual é a principal característica de alguém que foi transformado? O conflito. O conflito. Por quê? Porque se você vive no pecado e está tudo ok, você não tem uma natureza nova. O que a natureza nova faz? Ela me faz querer fazer a vontade de Deus. De tal maneira que quando eu falho, porque eu sou falho, porque eu sou pecador ainda, eu sou um pecador salvo, mas ainda sou pecador, eu não sou perfeito. A gente não pode bater no peito e dizer que nós somos melhores que os outros, nós somos iguais a todo mundo. Nós estamos todos no mesmo barco. A diferença é que a graça me tocou e ela mudou algo dentro de mim. De tal maneira que quando eu faço errado, eu me sinto mal, eu me arrependo, eu não vejo alegria no pecado. O pecado não satisfaz mais a minha alma. O pecado é uma armadilha em que a gente cai. Por quê? Porque meu coração foi transformado. Meu corpo ainda não. Por isso que a gente tem conflito. A gente ainda tem pensamentos errados, desejos errados, inclinações erradas. Tem hora que você fica nervoso e fala o que não devia. Mas aí o Espírito Santo que está dentro de você chama a sua atenção, você entende que você pecou contra Deus, você se entristece, se arrepende e vai lá e pede perdão para as pessoas. O cristão não é aquele que não erra. O cristão é aquele que pede perdão quando erra. Esse é o diferencial. O nosso orgulho, ele é cravado na cruz. Nós somos libertos do nosso orgulho e nós assumimos uma decisão de seguir um determinado princípio de vida, que é Deus no centro, não é mais eu no centro, não é mais o prazer pessoal no centro, é Deus no centro da nossa vida. O novo nascimento traz isso, é uma nova natureza que muda primeiro dentro e depois vai mudando a gente para fora. E isso não quer dizer que nos tornamos perfeitos. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade faz com que a pessoa se apresente como perfeito, intocável. O religioso é tão radical na sua perfeição, no seu zelo, que ele não admite errar. E quando ele erra porque ele erra, ele tenta mascarar o seu erro, para ele e para os outros, porque ele não admite que ele pecou. Porque não faz sentido, se ele é tão radical no seu zelo, não faz sentido ele pecar. Percebe a diferença entre o novo nascimento e a religiosidade? Deixa eu ver se eu consigo acabar aqui o que eu tinha me proposto. Efésios 2. Ele vai começar dizendo assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então veja, Paulo está falando para cristãos que encontraram o Evangelho, se converteram a Cristo, mas tinham um passado sem Cristo. E ele diz o seguinte para eles: agora vocês são crentes, mas antigamente, quando vocês não eram crentes, vocês estavam espiritualmente mortos. Essa é a realidade de toda pessoa que não nasceu de novo.
espiritualmente mortos. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E ele vai descrever uma pessoa espiritualmente morta. Ele vai descrever a vida de uma pessoa antes do seu encontro com Jesus. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Primeira coisa, quem não nasceu de novo segue o mau caminho deste mundo, segue os valores e princípios da sociedade, segue os valores e princípios de uma sociedade que está arquitetada para não obedecer a Deus, mas para servir a si mesma. Então, você olha os valores e princípios da sociedade, a maior parte deles vão de encontro aos valores e princípios do Evangelho. O que para a sociedade é aceitável e é certo, para o Evangelho não é aceitável nem certo. Então, tem havido aí nós estamos num tempo em que tem havido campanhas, passeatas a favor do aborto. Que isso é uma coisa que é totalmente contrária aos princípios e valores cristãos. Um cristão não pode apoiar esse tipo de coisa. E várias outras coisas que você sabe, talvez você acompanhe os jornais e veja isso, e cuidado, porque a mídia é comprometida. A mídia, ela está a favor dessa agenda da sociedade estruturada contra Deus. Não acredite mais naquilo que você assiste. Aquilo que está sendo falado para você não é tudo verdade. Aliás, grande parte daquilo que é transmitido pelos jornais, pelos meios de comunicação, não é verdade. É uma forma de convencer as pessoas de uma agenda, de dizer que certas coisas que a Bíblia não aceita são aceitáveis pela sociedade. Tome cuidado. Tome cuidado. Aliás, os meios de comunicação servem a interesses. Eles precisam de dinheiro para viver. E eles anunciam as notícias de acordo com aqueles que lhes dão esse dinheiro. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está posto, ele é dominado, ele é controlado pelo maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então, cuidado, porque muitos cristãos estão sendo convencidos a aceitar valores e princípios que são os valores e princípios da sociedade, e não os valores e princípios do Evangelho. Faça um autoexame. Quais são os valores anticristãos que eu estou acostumando, eu estou achando normal, eu estou achando que não tem problema nenhum, porque eu fui convencido, porque estão me fazendo uma lavagem cerebral e passando para mim valores e princípios que não são os valores e princípios cristãos. Então aqui, em Efésios 2, ele começa dizendo o seguinte: vocês, naquele tempo, seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Será que eu preciso explicar qual é o espírito que controla aqueles que desobedecem a Deus? Quando uma pessoa, por ela mesma, intencionalmente, decide desobedecer a Deus, ela coloca a sua vida debaixo da obediência de quem? Qual é esse espírito que controla os que desobedecem a Deus? Você sabe. Então, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa que não nasceu de novo, ela está debaixo desse controle diabólico. A mente dela, o coração dela estão debaixo de um controle mental, de um controle de pensamentos, de um controle de coisas que se aceita, que não se aceita. Princípios são outros princípios. Essa é a realidade da vida daquele que não conhece o Evangelho, que não nasceu de novo. Mas ele continua, versículo 3: de fato, todos nós éramos como eles.
e vivíamos de acordo com a nossa natureza, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Olha aí, uma pessoa que não se converteu, ela faz aquilo que o corpo e a mente desejam, ela é controlada pelos seus desejos e não pela vontade de Deus, revelada nas Escrituras. E Paulo diz, a gente era assim, a gente estava nessa situação. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ou seja, estávamos debaixo de condenação. Aqueles que não estão convertidos ao Evangelho, aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, estão debaixo de condenação. Como nós estávamos antes do nosso encontro com Cristo. E qual é o nosso desejo? O nosso desejo é levar o Evangelho para que essas pessoas que estão nessa situação que Paulo descreveu aqui, venham a conhecer de verdade o novo caminho. Venham a conhecer de verdade a vida com Deus. Venham a ser transformadas por meio de um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu tinha mais coisa para dizer, mas nosso tempo já deu. Por hoje tá bom. Eu tenho mais algumas coisinhas, mas eu queria parar agora para que a gente refletisse e orasse. Eu queria que nós tivéssemos um tempo, que você adquirisse o hábito de ter um tempo com o Senhor para abrir a palavra e dizer, Deus, fala comigo. Mostra o que está errado na minha vida. Mostra se o meu zelo é sem entendimento. Mostra, Senhor, se eu me tornei um religioso e perdi a paixão, a devoção, o amor ao Senhor, o amor às pessoas, e fiz do meu zelo um ídolo. Da minha religiosidade, um ídolo. Tem dois extremos, não é? Que são perigosos. Um é você fazer da sua religiosidade um ídolo, do seu zelo um ídolo. O outro extremo é você fazer as coisas de Deus relaxadamente, é você relaxar, é você se tornar um relaxado, um mau exemplo, uma pessoa que não dá importância nem valor nenhum às coisas de Deus. Cuidado com esses extremos. A palavra do Senhor diz lá, por meio do profeta Jeremias, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que sabe que precisa dar valor, importância e tempo a algumas coisas, mas é completamente relaxado. É o extremo, é o outro extremo. De um lado, o zelo excessivo sem entendimento. Do outro lado, nenhum zelo, o relaxamento total. E nós corremos o perigo de nos envolver desses dois lados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar e te agradecer, porque a palavra do Senhor nos leva a pensar. A palavra do Senhor desperta a nossa mente e a nossa consciência para nós refletirmos. Por favor, nos ajuda a olhar para a tua palavra e da tua palavra que a gente tenha entendimento das coisas certas e das coisas erradas, dos princípios e valores que o Senhor revelou, para que a gente não seja tomado por uma pressão social de acreditar e achar certo aquilo que a palavra do Senhor condena. Por favor, nos ajuda a não sermos zelosos extremamente sem entendimento e a não sermos pessoas completamente relaxadas e descomprometidas que fazem as coisas de qualquer maneira. Por favor, nos ajuda a viver na devoção do Senhor, colocando o Senhor como primeiro na nossa vida, amando o Senhor e fazendo com que as nossas motivações e as nossas ações sejam inspiradas pelo amor que vem do Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.